Lívia Franco é convidada deste grande jornal para a análise política de um não acordo na Grécia, a possibilidade da Grécia vir a abandonar o euro. Lívia, olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, olhemos para o referendo. Esta ideia de convocação de um referendo que não tem a pergunta diretamente colocada desta forma, quer a Grécia continuar ou não no euro, é sobre isso que vamos falar no domingo. Sim, quer dizer, o referendo é um referendo do ponto de vista da questão que coloca ao povo, que é muito técnico, não é? Eu tenho muitas dúvidas sobre o conhecimento de facto que a grande maioria dos eleitores que vão votar saibam precisamente o significado da questão que está em causa, não é? Que é, no fundo, dizer se quer ou não o plano de resgate, tal como ele está agora, neste momento, em cima da mesa, e, no fundo, também a questão da dívida. São esses dois documentos que vão, no fundo, ser aprovados ou não pelos gregos. Agora, na verdade, a questão é uma questão de fundo, não é essa, não é? A questão de fundo é a questão sobre a manutenção ou não da Grécia no euro e, no fundo, também sobre a manutenção ou não da Grécia no processo da integração europeia, na medida em que o euro é visto como uma condição sine qua non do próprio processo de integração europeia. Mas justamente colocar-se a pergunta nos termos em que a estava a colocar, que é nos termos em que ela será colocada no domingo, também volta a dar uma ideia aos gregos de que é possível outro tipo de acordo que não aquele acordo. Acho que não acha que se perderam tudo aqui um pouco nesta cacofonia de se chamarem nomes diferentes a coisas que são sempre só a mesma? Quer dizer, eu acho que o problema original aqui é um problema de expectativas completamente diversas e de entendimentos completamente dispares do que é um processo negocial. Quer dizer, eu não acho que essa diferença e que esse problema e sobretudo, como muito bem caracterizou, essa cacofonia seja de agora. Ela é do princípio, ela é sobretudo do princípio do ano. Quer dizer, a partir de janeiro de 2015, quando nós temos o novo governo grego eleito, aquilo que se torna muito evidente logo à partida é que a maneira como as instituições europeias, por um lado, e a Troika, portanto, o FMI também, e o governo grego, olham para aquilo que é um processo negocial de maneira diferente e têm expectativas que são, eu diria até incompatíveis sobre o próprio processo negocial, que também ele, de facto, é entendido de maneira diferente. Portanto, a partir daí, aquilo que se está a falar são logo linguagens diferentes. Eu até digo que tenho uma certa perplexidade sobre a duração de 5 meses destas negociações. Quer dizer, por um lado é extraordinário como é que, partindo de posições tão incompatíveis e tão dispares e com linguagens tão diferentes, apesar de tudo, ainda se negociou durante 5 meses. Há pouco, antes de começarmos a nossa conversa, dizia que talvez se tivesse esvaziado esta discussão mais cedo, não tivéssemos chegado aqui. O que é que isso quer dizer na realidade? Como é que podia ter sido diferente? Eu acho que é muito fácil falar com experiência, não é? E, portanto, é muito mais fácil agora darmos conselhos e dizer devia ter sido feito assim e assim. Mas também é importante retirar lições, não é? E eu acho que há uma coisa muito importante que as instituições europeias estão a tirar, e digamos que esta é a aprendizagem boa desta crise grande, não é? Que tem quase paralisado a Europa. E a aprendizagem boa, de facto, é o que é que nós podemos fazer para esta situação não se repetir. E eu acho que, claramente, aquilo que a Europa está a perceber é que nós estamos num processo que continua a ser essencialmente um processo de compromissos. Não é? Quer dizer, a palavra central aqui continua a ser compromisso. E compromissos significa estar disposto a fazer concessões de ambos os lados. É evidente que a posição da qual o governo grego vai agora ao Eurogrupo nos últimos meses é uma posição, ela também muito inflexível. Aliás, nós podemos mesmo dizer que o mandato que ele recebeu ao ser eleito para constituir o governo é um mandato muito mais para derrotar os parceiros de negociação do que propriamente para negociar. Mas a Europa, é verdade que na origem, no início do princípio, se calhar também não percebeu que, apesar de tudo, a flexibilidade de uma certa postura podia funcionar a favor do próprio projeto da integração europeia. Justamente, uma das questões que se colocou com o Papa Andreu era a questão do referendo. Exato, e que foi altamente criticada e afastada por parte da Alemanha. Tudo se teria resolvido mais facilmente. Pois é interessante, agora olhando para trás, se calhar aquele teria sido um momento bom para fazer um referendo. Eu percebo que na altura, e estamos mais ou menos no princípio do processo, o grande empenho da Alemanha, sobretudo, é que portanto, a criação da moeda única aparecesse como uma coisa irrevogável. Quer dizer,
tendo os países, os 19 países, aceito entrar neste projeto, ele tem que ser assumido como uma coisa irrevogável. Aliás, razão pela qual se escolheu não haver nenhuma cláusula de saída formal, não é? Porque exatamente se parte do princípio que é um compromisso que é irrevogável. E porque podia, de alguma forma, dar uma imagem de fragilidade de um projeto Exatamente. que nascia de compromissos, o que é sempre mais frágil. Sim, não, porque repare, o problema é que, lá está, a questão dos compromissos a que nós nos estamos agora a referir, que é o elemento central de um processo desta natureza, é indispensável num processo político que também se quer democrático. E quer dizer, e este é um elemento indispensável para qualquer análise política daquilo que está a acontecer. A União Europeia e os 28 países da União Europeia são democracias e, portanto, na perspectiva democrática, apesar de tudo, tem de se contemplar sempre a possibilidade de haver alternativas e de, nas várias etapas e nas várias fases do próprio processo da integração, os países, de facto, discordarem entre si e, pelo menos, quererem ter a liberdade e a possibilidade de contemplar outras alternativas. E, portanto, essa cláusula, que era uma cláusula, por exemplo, de rescisão unilateral deste compromisso, que poderia parecer como um elemento essencialmente de enfraquecimento do projeto, como o projeto euro, do ponto de vista político tem outra leitura e tem outra carga. E, portanto, é interessante pensar que, de facto, provavelmente em 2011, um referendo teria ajudado, no fundo, a esvaziar esta tensão que, entretanto, se foi agudizando e se foi radicalizando e com, aliás, uma expressão altamente radical do ponto de vista eleitoral e que, de certa maneira, enfim, se poderia ter resolvido em 2011. Mas, insisto, é muito mais fácil falar agora claro, do que na altura, claro. Feridas abertas que toda esta crise deixa, independentemente daquilo que acontecer no domingo, e tudo indica que o sim, pelo menos as sondagens isso indicam, vai ganhar, portanto a Grécia mantém-se no euro, mas há aqui alguma relação que no início do projeto europeu era uma relação eventualmente mais fraterna e que agora se torna um bocadinho mais conveniente. Quer dizer, a questão da solidariedade, para além da questão dos compromissos, a questão da solidariedade, que está, aliás, diretamente associada aos compromissos, é uma questão fundamental e tem sido também um elemento-chave no desenvolvimento do processo da integração. E aquilo que nós notamos neste momento de crise profunda, mas devo dizer, como as outras crises que o processo também já viveu, esta não é única, é muito importante também nós termos esta perspectiva histórica, fora, não é? De fora, quer dizer, houve momentos onde a França se retirou do próprio Conselho, não é? A famosa crise da cadeira vazia e disse eu agora vou-me embora e não quero ter nada a ver com isto, sendo a França um dos elementos fundadores com a Alemanha, não é? Principais do processo da integração europeia. Mas, de facto, estamos claramente a viver um momento onde a solidariedade se encontra nos seus níveis mais baixos e isso manifesta-se, de facto, nesta intensificação da sensibilidade dos países de um lado e do outro das negociações. Porque, repara, o problema aqui não é só o problema do compromisso também democrático que a Grécia ou o governo grego tem com os seus eleitores. É também o compromisso dos outros países, nomeadamente dos países mais ricos da União Europeia, da zona euro, que são credores, não é? Que também têm esse compromisso com o seu eleitorado, não é? Quer dizer, que os elegeu para seguir aquelas regras. E, portanto, o que há aqui, no fundo, é uma série de sensibilidades em jogo num projeto que é um projeto de soberania partilhada e isso é uma questão que nós também não nos podemos nunca esquecer, não é? Que não estão aqui apenas em jogo questões técnicas do ponto de vista económico ou financeiro, estão e elas são essenciais e são para cumprir as regras, não é? E o jogo, e há obrigações e responsabilidades, mas é verdade também que há como pano de fundo, toda uma série no fundo, de outros compromissos e de outros princípios políticos que são fundamentais. E, portanto... Mas um dos princípios, desculpe interrompê-la, que se colocava também com este projeto europeu, com o Tratado de Roma, era uma certa ideia que a lei europeia se sobrepunha à lei nacional. Isto foi algo esse princípio é um princípio fundamental, mas não é um princípio que talvez, não antes desta crise, nunca tenha sido posto em causa como foi agora, ou não? Eu acho que ele foi sendo posto em causa. O que acontece é que a perda de soberania dos países membros nunca foi tão grande como agora, nomeadamente com a moeda única. Quer dizer, a moeda de um país é um elemento fundamental da sua soberania. E a perda da moeda e, portanto, a perda da liberdade que o facto de se ter uma moeda soberana traz consigo, nomeadamente em termos de políticas económicas e macroeconómicas, não é? Perdeu-se com este compromisso. E, portanto, o que acontece é que é evidente que isso demonstra também, de facto, o agudizar e o nível de sensibilidade que estes países, que no entanto continuam também a ter
o essencial da sua soberania, quer dizer, o que eles demonstram, o que eles têm revelado na gestão desta mesma crise. Ou seja, a gestão da crise não se limita, nem se tem limitado, nem se pode apenas limitar a aspectos técnicos. Isso até seria relativamente fácil. O que acontece é que ela tem uma dimensão política, uma dimensão de soberania e, portanto, também de identidade. Valor, e de identidade, porque repare, a identidade dos cidadãos e dos eleitores para com o poder político é um processo histórico que demora muito tempo, normalmente séculos, e que tem muitos elementos, nomeadamente culturais. E o que nós estamos aqui a assistir com o aprofundamento da integração europeia é um processo desse tipo, só que de transferência, no fundo, dessas lealdades e dessas fidelidades dos vários países da Europa para o centro do próprio projeto europeu. Ora, esse não é um processo automático e é um processo, obviamente, que tem custos e que diz muito, de facto, com a identidade das pessoas e dos povos, e eu acho que essa é uma das manifestações que se também está a ver, sobretudo na maneira, no fundo, dos gregos reagirem, não é? Reagirem com muita intensidade. Finalmente, perguntar-lhe também sobre o envolvimento dos Estados Unidos nesta matéria. Deixa uma imagem de uma Europa frágil e incapaz de resolver os seus próprios problemas, ou pode ser a pedra de toque? É assim, eu acho que já há algum tempo que os Estados Unidos vai tendo essa imagem. Essencialmente, a visão que os Estados Unidos tinham sobre uma certa ineficácia da Europa era, sobretudo, circunscrita a questões de segurança e de defesa. E aquilo que nós temos assistido nos últimos anos, e que decorre, de facto, desta dificuldade dos europeus gerirem também a sua crise económica e que, portanto, se acabou por transformar também numa crise política e social, preocupa muito os norte-americanos. Agora, nós não nos esqueçamos que os americanos, quer dizer, o parceiro essencial dos Estados Unidos da América, apesar de toda a retórica que se fala de um pivô para a Ásia, continua a ser, de facto, a Europa. Os Estados Unidos da América têm o maior empenho no projeto da União Europeia. O projeto da União Europeia nunca poderia ter acontecido se não tivéssemos tido, desde o início, o apoio e a proteção dos Estados Unidos da América e, portanto, de facto, a Casa Branca e o Presidente Obama, nas declarações que tem feito nos últimos dias, quer dizer, tem sido muito claro daquilo que ele espera ser, de facto, finalmente a capacidade dos europeus perceberem realmente o que é que está em jogo e que, em última análise, as crises são ultrapassáveis e, sobretudo, as crises são um passo de aprendizagem num processo que é de si muito complexo e muito difícil. Lívia, muito obrigada pelo seu comentário. O comentário de Lívia Franco à situação na Grécia.